Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Vamos mais uma noite ter o privilégio de aprender um pouquinho mais, amém? Glória a Deus. É caminhando para o alvo, prosseguindo para o alvo e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 19. Glória a Deus, aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Que nós vamos ler a respeito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele vai à cidade de Éfeso, e ali ele acontece, né, tem alguns acontecimentos ali importantes. Eu quero escrever alguns deles aqui. Nós vamos aprender com as experiências que Paulo teve ali, com as situações que aconteceu ali naquela passagem de Paulo por aquela cidade. Amém? Todos acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 em diante. Vamos ler aqui até o versículo 20. Então vamos prestar bem atenção aí, em nome de Jesus. Diz assim o texto: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo, impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pondo mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso,
tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Vamos saudar essa palavra com a salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Mais uma noite nós te louvamos, nós te bendizemos por esta palavra, Deus. Que o Senhor possa preparar os nossos corações, Pai, como uma terra fértil, e que esta palavra venha produzir frutos na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento, discernimento, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, e Deus, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, como nós vimos aqui, o texto fala de algumas situações vividas pelo apóstolo Paulo ali nesta viagem, nesta passagem ali por Éfeso. E uma das coisas que ele começa falando aqui é a respeito do Espírito Santo, né? Ele encontra ali com 12 homens ali, discípulos, que já conheciam, né, a respeito de Jesus, já tinham tido um encontro com a palavra de Deus, assim, com a instrução, com o testemunho que era dado naquela época. E logo após, eles têm ali a visita de Paulo, que vem perguntar para aqueles homens se eles, né, tinham o Espírito Santo. No versículo 2 diz assim, diz-lhe, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eu fico me perguntando, quando eu me deparei com essa mensagem, eu fiquei me perguntando, Deus da primeira vez, por que Paulo fez essa pergunta para estes discípulos? O que estes discípulos ali estavam fazendo ou deixando de fazer para Paulo fazer esta pergunta para eles? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente muitas das vezes não conseguimos entender o mover e como Deus trabalha, né? Às vezes a gente coloca regras, às vezes a gente limita Deus, e às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer igual aconteceu com a gente, né? E o livro de Atos mostra que o Espírito Santo, ele veio sobre muitas pessoas de forma diferente. Nunca teve uma regra perfeita e certa para que o povo viesse receber o Espírito Santo de Deus. Eu me recordo aqui no capítulo 10, vai falar da história de Cornélio. Muitos ali receberam o Espírito Santo quando Pedro estava pregando ali o testemunho de Jesus, falando de Jesus, e aqueles homens de repente foram cheios do Espírito, receberam o Espírito Santo, mesmo sem ter sido batizados ainda nas águas. Parece algo contraditório, parece algo que não existe. Poxa, o certo é eu passar pelas águas, né? Primeiramente, eu me arrepender dos meus pecados. Mas Deus, ele trabalha da forma que ele quer, que ele deseja, não da forma que nós formatamos e queremos que as coisas aconteçam. E aqui nesse texto, mostra também que o Espírito Santo ainda não tinha sido revelado a estes homens. Eles não conheciam a respeito do Espírito Santo, que eles mesmos declaram. Quando eles respondem aqui para Paulo, ele fala, nós nem sabíamos em relação ao Espírito Santo, né? E aí a palavra diz assim, no versículo 2 ainda, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou seja, eles tinham um conhecimento, mas ainda limitado. Tinha muita coisa que eles precisavam conhecer, e principalmente a respeito do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas.
Tem muita gente que conhece as Escrituras, mas ainda não teve experiências com o poder que vem das Escrituras. Que esse poder, ele nos alcança através do Espírito Santo de Deus. Eu conheci muita gente que conhece a Bíblia do começo ao fim e debate com você a Bíblia de uma forma como se fosse uma pessoa formada em seminário, que tivesse estudado mesmo, mas porque teve tempo de ler esse livro, né? Isso acontece muito no cárcere, pessoas que não tem nada para fazer e dando ali a palavra, mas não tiveram um encontro com o Espírito Santo, então eles não conseguem entender o poder que há sobre a palavra, né? Eles não conseguem entender o que o Espírito Santo faz em nossas vidas através do momento em que nós recebemos essa palavra, acreditamos nela, vivemos ela e passamos a dar frutos pelo Espírito através desse conhecimento. Começamos a usar esse poder através desse conhecimento, através da nossa fé nessa palavra. Então, estes homens não tinham essa consciência ainda, que eles tinham autoridade, que eles tinham poder, né? Isso era oculto ainda ao entendimento desses homens, e Paulo sabia da importância disso. O Senhor não enviou Paulo ali a Éfeso à toa. Tinha um propósito. Eu acredito que o propósito ali era com que esses homens que estavam ali formando essa igreja, que estavam ali se multiplicando na fé e no conhecimento de Jesus, viessem também desfrutar dos sinais e maravilhas do poder do Espírito Santo. Porque esses homens ali, eles de alguma forma não tiveram essas experiências ainda. E a gente só passa a ter experiência com o poder do Espírito quando nós realmente somos cheios do Espírito. Quando nós realmente somos revestidos com este poder. Quando nós realmente temos um encontro e não somente uma instrução pelo Espírito Santo, mas um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passa a nos usar com sinais, maravilhas e prodígios. Então Paulo foi esse que levou até estes discípulos a condição de receber o entendimento do Espírito Santo, de receber este poder, de receber, muitos vão dizer batismo, outros vão dizer enchimento, revestimento, mas o que importa é que estes homens receberam o que faltava na vida deles para que eles viessem dar o testemunho necessário de Jesus. Porque tanto naquela época como na época de hoje, uma igreja que não tem os sinais do Espírito Santo, os sinais, as maravilhas operantes no meio dela, passa a ser uma igreja desacreditada. Passa a ser uma igreja que as pessoas olham e falam, mas eu não vejo nada acontecer ali. Eu não vejo ninguém ser curado, eu não vejo ninguém, né? Não vejo nada que a Bíblia relata. Eu não vejo os sinais, eu não vejo os milagres de Deus nessa igreja. Será que Jesus realmente, que o Espírito Santo está nesta igreja? Porque se tem uma coisa que nós precisamos buscar, é que nós venhamos operar esses sinais. Nós precisamos operar esses sinais. Tem muita gente que fala assim, mas isso é chamado, isso é dom, Deus dá para quem Ele quer. Não. A palavra tem dons e tem sinais e maravilhas. Quando a palavra fala de sinais e maravilhas, é dado a todos que crerem. A condição para você operar sinais e maravilhas não é Deus te dar um dom, mas sim você crê no Evangelho, você crê no poder de Deus, você crê naquilo que Ele já te deu por direito. E a partir do momento que você tem essa fé, estes sinais começam a acompanhar o seu ministério, a sua caminhada. Não existe esse que crê em Jesus e que não vai operar estes sinais. E muitos confundem com o falar em línguas, porque aqui nesse texto mesmo relata que assim que eles recebem a imposição de mãos, eles falam em línguas, eles profetizam, mas nem sempre isso é uma evidência, né, na vida da pessoa que ainda não fala em línguas ou que nem vai falar em línguas, que ela não recebeu esse poder, que ela não recebeu essa virtude.
Isso não é uma evidência, isso não é uma coisa que muitos colocam como um protocolo. Não, para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, você tem que profetizar. Tem muita gente enganada nesse sentido, que acredita que é assim. Mas não, o que nós temos que observar são os frutos do Espírito. Será que os frutos do Espírito estão operantes na nossa vida? E quais são esses frutos? Lá em Gálatas fala, né? O amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem esses frutos visíveis na vida dela. Talvez não tenha todos, mas tem evidências que esses frutos são presentes na vida dela. Mas além desses frutos, é necessário também as maravilhas, os sinais, o poder de Deus que cura, que liberta, que transforma. É necessário isso. Mas, Alexandre, como assim? Eu nunca passei por essa experiência. Talvez porque você nunca se lançou. Deus já colocou muitas pessoas enfermas no seu caminho. Talvez se você tivesse acreditado em Marcos, quando fala, Marcos capítulo 16, quando fala que ele nos deu, né, poder ali, que ele nos deu autoridade, que esses sinais seguiriam os que crescem, né? Em Lucas ele fala também que ele deu poder, né? Ou seja, se nós acreditarmos plenamente nessa promessa, nessa declaração de Jesus, e nós, com a fé, no nome de Jesus, não na nossa capacidade, não na nossa santidade, nós impusermos as mãos, nós declararmos a cura, nós vamos ver os sinais acontecerem. Mas o que acontece nas igrejas hoje é que as pessoas ficam esperando somente das autoridades, daqueles que estão sobre o altar. Mas a palavra não diz isso. Todos que creem no nome do Senhor Jesus, que forem batizados, que receberam uma nova vida, que receberam o Espírito Santo de Deus, têm essa condição de declarar cura, de impor as mãos, de expulsar demônios. A primeira vez que eu orei por uma pessoa que ela manifestou um demônio, irmãos, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu fiquei muito impactado com aquilo. Mas eu aprendi a crer mais ainda na palavra de Deus que estava se cumprindo na minha vida. Eu não me achava capaz, eu não me achava nem no direito de orar por alguém por cura. Eu me achava indigno disso e o Senhor me provou que não é o meu estado, mas é a minha fé. É lógico que se você estiver fazendo um trabalho, se você estiver ali realizando um trabalho e de repente você não estiver com a sua vida espiritual alinhada, as coisas não vão acontecer. É fato. Porque o Senhor também não vai deixar as coisas acontecer para aquele inimigo te envergonhar, te acusar diante das pessoas. Ele não vai deixar isso acontecer. Então, muitas das vezes as pessoas até mesmo têm esse medo, esse receio. Não, depois esse demônio aí começa a falar meus podres, começa a falar meus pecados, né? Tentando me envergonhar diante dos irmãos. Acontece, eu já vi muitas pessoas que têm receio e que não usam a autoridade que está sobre a vida delas com medo disso acontecer. E outras também não usam porque não acreditam que existe também demônios da forma que existe, anjos caídos, que existe tanto o bem quanto o mal. Tem muitas pessoas que só acreditam depois que a coisa acontece com alguém muito próximo a ela ou até mesmo com ela. Mas enquanto não acontece, ela acha que tudo não se passa de um teatro. Quantas pessoas já viram, aquilo lá é mentira, aquilo lá é encenação. Pessoas que não acreditam mesmo que uma pessoa pode estar possessa, endemoniada, e começa a achar que essa pessoa está fingindo. Irmãos, existe o mundo espiritual. E esse mundo espiritual existe anjos caídos, que se tornaram demônios, se tornaram ali servos do próprio Satanás,
que foi ali expulso do céu junto com Satanás, quando houve aquela rebelião ali. Então existe sim espíritos malignos que tomam aí a vida de pessoas e destroem a vida das pessoas. E essas pessoas precisam de mim, de você e do poder de Jesus para serem libertas. Jesus poderia libertar elas sem precisar de mim, de você? Poderia. Deus poderia fazer isso, mas Ele quer usar a sua igreja. A sua igreja tem essa missão aqui: guerrear, confrontar o mal, expulsar o mal, glorificar a Deus através dos seus sinais, das suas maravilhas, dos seus prodígios. Então nós temos primeiramente que acreditar e entender qual o propósito da igreja aqui. Qual o meu propósito? Meu propósito não é estar sentado nessa cadeira escutando uma palavra de vitória e estar vivendo a minha vida como se nada lá fora estivesse acontecendo. Não, o propósito da igreja é curar, libertar, levar vidas a serem salvas, transformadas pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus. Essa é a missão da igreja. Não é estar aqui esperando uma bênção somente, não. Nós temos que entender que estamos aqui para servir, e foi isso que Paulo estava fazendo nessa viagem. Ele estava indo ali instruir e servir, porque o texto vai falar com a gente que a partir do momento que ele chega naquela cidade, que ele impõe a mão sobre aqueles homens e que através dele o Espírito Santo reveste aqueles homens de poder e autoridade, aquela cidade toma uma outra aparência. Porque começa a acontecer ali através do ministério de Paulo coisas maravilhosas, grandiosas, a ponto daquele povo ficar perplexo. É outra coisa que o texto vai falar aqui, que muitas pessoas criticam. E muitas igrejas às vezes usam esses tipos de situações, de símbolos, e muitos falam, isso é heresia, isso não existe, mas muitos são fundamentados até nesse texto. Então nós não podemos descredibilizar, acusar, falar que Deus não vai agir, porque nós não sabemos. Tem coisa que realmente é absurda, mas o texto fala que através dos lenços de Paulo, dos seus aventais, vidas eram curadas, libertas e até de demônios, de espíritos malignos. Não precisava nem Paulo estar lá. Bastava o lenço dele tocar naquela pessoa e aquela pessoa era curada. E nós, às vezes, limitamos, falamos que não, isso não existe, isso é coisa que as pessoas inventam aí, fica vendendo lencinho, fica... Realmente, quando isso é levado para o lado do dinheiro, eu já realmente não acredito. Quando isso é vendido, porque as bênçãos de Deus elas não podem ser vendidas. Quando isso é ligado ao dinheiro, aos interesses humanos, aí eu passo a desacreditar. Mas eu acredito, porque eu já vi na minha vida, eu já vi no meu ministério, pessoas que foram e manifestaram espírito maligno através de um paletó, de um terno, entendeu? E aqueles homens caíram por terra ali mesmo, quando aquele paletó passou por aqueles homens. E todos ali receberam, né, um poder também do Espírito Santo através daquela peça de roupa. Ah, mas isso é loucura, isso não existe. Existe, irmão. Porque Deus não tem limite, Ele opera da forma que Ele quer, que Ele deseja. Não somos nós que vamos limitar e falar que Deus não trabalha assim. Deus usou uma mula certa vez para falar com o homem. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Deus me levantou, eu sou prova viva disso, Deus me levantou sem nunca ter lido uma Bíblia. Como assim? Mas no lugar que eu estava, a necessidade, o propósito que Deus tinha na minha vida era esse. Eu poderia ter passado por um seminário, ter estudado, ter feito a coisa como manda o protocolo que o homem criou. Mas não, Deus quis de uma outra forma. Quem sou eu para contestar? Quem as pessoas para contestar? Como Deus vai agir na minha ou na sua vida? A forma com que ele trabalha não é uma regra. Não tem que existir uma coisa formatada. Deus vai agir, trabalhar na vida de cada um, segundo o propósito que Ele tem na vida de cada um. Cada um tem uma forma. Olha o que
que Paulo aqui teve que passar para ele encontrar com Jesus, um homem que era letrado, um homem totalmente sábio. Olha o que ele teve que passar para ele ter um encontro verdadeiro com Jesus, para as escamas cair dos olhos dele e ele começar, né, aquele que perseguia, entender que agora ele tinha que ser perseguido. Então são coisas que, né, o próprio Pedro não conseguiu entender. Quando o Senhor mostrou para ele ali aqueles homens ali, através daquele lençol, mostrou para ele ali, né, aquilo que os judeus achavam como imundo, né, e ali Pedro foi querer, de alguma forma, entender e ficou sem entender, até que ele é levado à casa de Cornélio e ele, de alguma forma, entende que a salvação é para todos, que não era somente para os judeus. Então, se nós formos ver a forma de Deus trabalhar, ela é muito, assim, ela foge muito ao nosso entendimento. Mas o que nós temos que estar atentos é se nós estamos fazendo o que precisamos fazer. A nossa missão aqui é essa: levar as boas novas, e as boas novas serem acompanhadas de sinais, prodígios e maravilhas. Porque se eu não estiver operando os sinais, os prodígios e maravilhas, tem algo errado. Está incompleto essa obra. Ela precisa ser acompanhada com sinais, prodígios e maravilhas. Mas, Alexandre, hoje em dia a gente quase não vê isso. Vê sim. Vê sim. A gente não está dentro de toda a igreja, dentro de todo o culto. Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem e hoje, vai ser eternamente. Ele continua curando, libertando e transformando o teu povo. Ele continua a boa obra. Talvez hoje as coisas não sejam tão reais e tão grandiosas e tão presentes diante dos nossos olhos. Não é porque Deus deixou de fazer, é porque hoje, infelizmente, a incredulidade, o pecado, tem afastado o homem de desfrutar de grandes coisas que o Senhor faz. O que impede muitas das vezes as coisas de acontecer não é o poder de Deus que diminuiu ou que deixou de existir, é o nosso modo de viver na presença de Deus, o modo que a igreja está vivendo aqui nessa terra. É isso que às vezes impede de nós desfrutarmos do que Deus tem para a igreja. Porque a mesma igreja antiga é a igreja de hoje. O que muda é o comportamento, é a fé, é a forma que estamos lidando com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. É isso que tem mudado. E o texto vai falar aqui, que eu acho muito interessante essa parte, de alguns homens que queriam também esse poder, mas eles não tinham um relacionamento com Jesus. Esse poder, essa autoridade só nos é dada a partir do momento que há uma entrega verdadeira. Eu não posso só querer servir a Jesus para me ter a honra de ter esse poder, de brincar com esse poder, de trazer glória para a minha vida através deste poder, não. Porque quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente, quando nós morremos para este mundo, nada deste mundo mais nos interessa. Nós não queremos glória, reconhecimento, nós não queremos nada, nós só queremos despovoar o inferno e povoar o céu. Essa é a mentalidade de quem realmente morreu e nasceu de novo. Ele não quer nada para ele não quer glória nenhuma, ele não quer reconhecimento nenhum, ele não faz nada para ser reconhecido, ele faz para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando ele vive dessa forma, automaticamente essa autoridade vem sobre ele, esse poder começa a ser manifesto através da vida da pessoa. E o texto vai falar de alguns homens ali que eram até mesmo religiosos, filhos de sacerdote, que queriam, de alguma forma, que esses sinais estivessem também na vida deles. Mas o texto fala bem claro, né? O texto fala bem claro, olha o que fala o texto aqui, versículo 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus
sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha para vocês verem. Eles estavam ali, de alguma forma, tentando expulsar aqueles demônios, usando o nome de Jesus, que é o certo. Nós não vamos conseguir expulsar mal nenhum na vida das pessoas através do nosso nome, através da nossa força, da nossa sabedoria. Demônio nenhum vai sujeitar a nossa fala, o nosso nome, mas tem um nome que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Foi-lhe dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Este nome é Jesus Cristo de Nazaré. A este nome, mal nenhum, demônio nenhum pode resistir. E esses homens esses homens aqui usaram o nome de Jesus. Mas por que a coisa não aconteceu? Porque o texto deixa bem claro: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Não era a quem eles criam e eles pregavam, mas quem a Paulo prega. É a mesma coisa de uma pessoa que não se converteu, que não creu em Jesus, que não nasceu de novo, querer de alguma forma que esse poder, que esses sinais acompanhem ele. Não. O meu irmão Eugênio é cheio do Espírito Santo. O meu irmão Eugênio converteu, nasceu de novo. Opera os sinais, as maravilhas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus na vida dele. E eu vou expulsar esse demônio porque o Eugênio crê em Jesus. É na mesma pessoa que ele crê que eu vou expulsar este demônio. Não. Eu preciso reconhecer o Senhor Jesus na minha vida. Eu preciso me render. Eu preciso ser assenhorado por Ele. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer. A fé não pode ser terceirizada. A fé não pode ser terceirizada. Eu não posso acreditar somente na fé do meu pastor, na fé do meu evangelista. Eu não posso acreditar somente na fé do meu irmão ali. Porque, infelizmente, isso está dentro da igreja. As pessoas esqueceram que elas têm o poder sobre as mãos e vivem colocando a responsabilidade somente na liderança. Não, vem cá, irmão, ora aqui pela fulano. Não, irmão, vem cá, ora aqui pelo fulano. Não, irmão, vem cá. Não, irmão. A igreja tem que parar de ser criança nesse sentido. Todos nós temos autoridade no nome de Jesus, quando nós confessamos e nascemos de novo, quando nós cremos na palavra e na promessa dele. É hora da igreja começar a usar a autoridade que está sobre a minha e a sua vida. Não é só o pastor, não é só o evangelista, não é o missionário, é você que é regenerado, é você que foi entregue aos pés do Senhor, que teve o nome escrito no livro da vida. Você tem essa unção na sua vida. E se nós entendermos isso, nós vamos ganhar força para fazer a obra. Nós vamos ganhar força porque nós não vamos ficar dependentes somente de uma pessoa. Nós vamos estar, nós como um grupo, como um exército, exercendo e levando este bom testemunho adiante. Uma coisa é 3 aqui dentro dessa congregação expulsar demônio, outra coisa é todo mundo usar essa mesma autoridade. Esse mesmo poder. E é isso que Deus quer, que a igreja se desperte para isso. Então este homem queria esse poder, queria terceirizar esse poder, e ele viu como que a coisa é séria. Eu fico imaginando a cena. Parece até um filme de comédia. Porque a gente ri, mas parece realmente um filme de comédia. Porque ele acha que vai acontecer como acontecia através de Paulo, e aqueles demônios pegam e descem o couro neles ali, e deixa eles nus ali, pelados, e ele sai correndo no meio da rua, sai correndo daquela casa ali nu. Imagina a cena, gente. Imagina a cena. Humilhante. Então a pessoa que não crê em Jesus, ela está sujeita assim a ser envergonhada e humilhada em todos os momentos. Mas a que crê em Jesus, a que busca Jesus, a que confessa Jesus,
a que vive a vontade de Jesus, a palavra de Deus, essa pessoa é honrada, ela tem respaldo no reino dos céus. A palavra dela passa a ter poder, a oração dela passa a ter poder, o joelho dela no chão passa a ter poder, mais do que uma arma de fogo. E é isso que nós temos que entender. E aqueles homens saíram ali, envergonhados. E eram homens, às vezes, o texto não fala, mas por ser filho de sacerdote, de repente tinha até um reconhecimento diante da sociedade, né? Tinha, de repente, até eram vistos como pessoas religiosas. Mas eles foram envergonhados por não terem um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Eles acabaram sendo envergonhados. E o texto vai continuar falando também, que eu acho também outra coisa que esse texto nos oferece e acrescenta também sobre as nossas vidas, né? É que ele começa também trazendo ali, no versículo 16 em diante, vai falar assim, 17 em diante. E foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus feitos. É tão importante isso, porque a partir do momento que nós começamos a operar os sinais e as maravilhas, começamos a ser instrumentos verdadeiros na mão de Deus, onde os sinais do Senhor acompanham a nossa vida, nós vamos deixando rastro. Nós vamos deixando rastro. As pessoas não vão te ligar somente para te pedir uma oração, mas vão te ligar te pedindo socorro. Vem aqui em casa, tem um demônio aqui manifestado. Vem aqui na casa da minha vizinha está precisando de um socorro, está precisando de uma oração. Você vai começar a ser agente de bênção. Você vai começar a ser agente de bênção do Senhor. As pessoas não vão te procurar só para falar assim, coloca o meu nome lá no livro de oração, não. Elas vão começar a te procurar e te ver realmente como instrumento de Deus, porque os sinais estão junto de você, estão te acompanhando. E aí você passa a criar responsabilidade, você passa a entender a cada dia mais a responsabilidade que está sobre a sua vida, o seu chamado, a sua importância em meio ao reino de Deus. Você não era importante, mas Deus te tornou importante. Você não era capaz, mas Deus te tornou capaz. Para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida. Através da minha vida. E isso que o texto vai falar aqui para a gente. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Vai haver testemunhos do que Deus tem feito através da sua vida. O testemunho não vai ser que você vem à igreja aos domingos, às quintas, às terças-feiras. Não, o testemunho vai ser que você o curou, que você libertou no nome de Jesus, que Jesus te usou para fazer grandes sinais, maravilhas e prodígios. Esse vai ser o testemunho, isso vai ser o que vai te seguir. E a cada dia o nome do Senhor vai ser conhecido. E o texto vai falar aqui algo maior ainda, que o texto vai falar assim... Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E foi feita a conta do preço. Acharam montava a 50.000 peças de prata. Gente, quando as pessoas se deparam com o poder de Deus, com os sinais, com as maravilhas, com o poder real de Deus, ela começa a se render. Ela começa a se render verdadeiramente, porque não tem quem depara com o poder de Deus e não se renda. Não tem quem. Esses dias lá na sopa foi até engraçado, né, gente? Nós estávamos lá na sopa, lá foi até engraçado. Nós fomos orar para um rapaz lá, o Claudinei estava lá, nós fomos orar para um rapaz lá. E o rapaz começou a manifestar ali, começou a ficar perturbado ali naquele momento da oração. E aí eu via que ele não estava conseguindo receber, o inimigo não estava deixando ele receber a oração. Aí naquele momento eu usei o nome de Jesus para expulsar aquele mal ali que estava tentando perturbar aquele homem. E na hora que eu expulsei aquele mal ali no nome de Jesus, aquele homem acordou e falou:
Onde que eu estou? O que vocês estão fazendo comigo? O que é isso? Saiu dele aquele mal e ele não sabia nem onde que ele estava. E ao mesmo tempo, por viver num lugar que realmente a pessoa tem que viver com o olho aberto, tem que dormir com o olho fechado e um aberto, que quem vive na cidade, nas ruas, infelizmente é assim, aquele homem tinha medo até da sombra dele. Ele começou a ver o Eugênio atrás dele, já queria brigar com o Eugênio, já queria avançar no Eugênio. E aí, de repente, do nada, ele começa a julgar tudo que ele tinha de ruim, que ele sabia ser de ruim, tudo no chão. Joga faca, joga cigarro e começa a julgar tudo no chão. Ele começa a se render. Ele começa a se render. É o que o texto fala aqui. Quando esses homens ali começaram a ver o poder de Deus ali, as maravilhas do Senhor ali, eles falaram: nós temos que nos render. Tudo aquilo que nós acreditamos era engano. Começou a trazer os livros de feitiçaria, começou a julgar tudo ali para ser queimado. Gente, o que tem de gente sendo enganada não é brincadeira. Um dia para trás eu peguei duas meninas novinhas, jovem, ali na Niquelina ali, tem uma casa ali que parece que é dessas mulheres que traz algum tipo de revelação, de adivinhação, né? E acho que é mãe não sei o que lá, não recordo o nome que a menina falou, mas tá ligado a esse tipo de situação aqui, de feitiçaria, sei lá. E as meninas estavam indo lá com uma alegria, como se estivessem indo ao encontro de Deus. De tão iludidas e enganadas que elas estavam pelas coisas que aquela mulher falava para elas. Uma estava tão ansiosa, porque uma delas não conhecia, a outra já conhecia. E a outra que não conhecia estava assim: nossa, mas eu estou tremendo que eu vou conhecer ela. Eu vou conhecer ela. Como se ela fosse conhecer uma pessoa que ia mudar a vida dela. Então há muita cegueira, igreja. E sabe como que essa cegueira vai acabar? Quando eu e você estiver operando os sinais da maravilha, professando o nome de Jesus, saindo pelas ruas, curando, libertando e manifestando o poder de Deus. Porque esta pessoa que está ali dentro do Uber e que passa e vê a glória de Deus ali, vê o poder de Deus ali, ela é contagiada, ela é impactada. Mas se nós continuarmos sentados no banco de uma igreja, somente ouvindo a palavra e vivendo a nossa vida da mesma forma, nós vamos ser negligentes perante a obra de Deus. Nós vamos ser negligentes. O Claudinei tem ido na sopa lá e tem visto toda a sopa que nós estamos pregando, nem que seja um, dois, três, vai ali pedir oração e um sempre aceita Jesus. Como ontem o Léo estava lá, começou a orar pelo rapaz lá, estava deitado, todo oprimido ali espiritualmente, todo oprimido. Léo começou a conversar, evangelizar, daí a pouco esse cara levanta querendo aceitar Jesus. Porque o poder de Deus está ali naquele lugar, através da vida de todos que estão ali fazendo um trabalho de misericórdia e com sede de despovoar o inferno, de tirar vidas daquela situação. Nós não estamos ali perdendo nosso tempo, não, nós estamos indo ali guerrear realmente por almas. E o Claudinei vê lá isso e hoje ele não quer deixar de ir, né, Claudinei? Sempre que ele pode, ele está lá. Porque está vendo que é necessário, tem almas necessitando disso. Do poder de Deus que vem e vai passar pela nossa vida e alcançar a vida deles. Não podemos ser uma igreja negligente, uma igreja egoísta, que conheceu a verdade, que está desfrutando das bênçãos de Deus, mas não está levando elas adiante. Não está curando, não está libertando, não está manifestando os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Isso se chama uma igreja negligente, que só quer para si. Não, não é essa a igreja que glorifica ao Senhor. A igreja que glorifica ao Senhor é a que sai das quatro paredes e vai atrás de almas. Porque foi esse o maior testemunho de Jesus. Ele ia de encontro às almas perdidas. Ele não ficava esperando as almas perdidas dentro da sinagoga, não. Ele ia, ele enviava os seus discípulos a ir atrás daqueles que se encontravam perdidos. É essa a missão da igreja. É esse o ato de um verdadeiro discípulo.
é ir de encontro àquele necessitado. É isso que Deus quer de mim e de você. Por isso eu me entristeço, eu sou sincero, eu me entristeço quando eu vejo que muitos estão tendo oportunidade, mas não estão abraçando a oportunidade. Estão se autolimitando. O que eu vou fazer lá? Aí, de repente, você vai um dia, aí chega uma pessoa e te pede oração, aí fala, ora aí, ô Alexandre, ô missionário, vem cá orar. Não, ora você mesmo. Aí você ora, aquele cara manifesta, cai por terra lá, o demônio na vida dele, ele levanta glorificando a Deus, querendo aceitar Jesus. Aí você vai passar a ver que Deus quer te usar, que Deus quer que você seja esse canal. Mas você tem que estar, você tem que ir para a lida, você tem que ir para o meio do campo. Você tem que confrontar o inimigo, você tem que tirar um tempo para isso. Mas eu não tenho tempo, é difícil para mim. Então você não está tendo tempo para a obra de Deus. Você tem tempo para você buscar para você, mas para você levar, você não está tendo tempo. E isso é muito preocupante, porque grande maioria dos cristãos estão nessa mesmice de achar que isso é só a liderança da igreja, quem trabalha na igreja que tem que fazer. Não, esse chamado é para todos. Para todos. Paulo largou a vida dele, Paulo morreu para viver para Jesus. Por isso ele fala, sede meus imitadores. Porque ele estava realmente fazendo a coisa certa, dando a vida pelo evangelho, dando a vida pelas pessoas que estavam totalmente equivocadas no seu entendimento, perdidas, adorando outros deuses, vivendo na idolatria. E eu acredito que Paulo tem um grande galardão. Mas não é só Paulo, é decisão, é escolha. E não se limita não, que você é novo convertido, que você... Não precisa você ter vários diplomas para sua fé ser uma fé viva e eficaz, não. Basta você crer na promessa de Deus. Basta você se lançar. E Deus vai te usar, independente do seu tamanho, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Deus vai te usar. Deus quer te usar. Entenda isso hoje, nessa noite, Deus está falando com você, entenda isso. Eu quero que você seja o canal de bênção na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar, eu quero te usar com autoridade e poder. Deus quer te usar. Amém, igreja? Todos estão entendendo o que Deus está trazendo para a igreja hoje? Deus não quer uma igreja que vive no conforto da sua vontade, do seu próprio entendimento. Deus quer uma igreja que vai para a guerra, que combate verdadeiramente o bom combate. É essa igreja que Deus quer. E é essa igreja, como vai dizer no versículo 20 aqui, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É assim que a palavra de Deus vai crescer. Imagina aqui, nós somos um pequeno grupo, mas se todos aqui tivessem ali fora, usando a autoridade e o poder e curando vidas, com esse pequeno grupo aqui, nós ia incendiar esse bairro. E depois desse bairro, de repente, essa cidade. Porque todos que nós operarmos sobre a vida dele através da graça e da misericórdia de Deus, amanhã também vai estar operando na vida de outro. E assim como a igreja glorifica ao Senhor, não é estando dentro de quatro paredes, louvando bonito, agradecendo, pulando e voltando para casa e vendo vidas indo para o inferno. Não, nós temos que ir para a lida. Nós vamos ali, semana que, no último sábado do mês, nós vamos lá, novamente, lá na clínica onde a Aline está sendo tratada. Quem foi no último, no último culto lá, né, na última visita lá, ficou impactado de como que Deus agiu naquele lugar, naquele dia. Porque foi um culto maravilhoso. Mas é um culto que também precisa ter sinais, prodígios e maravilhas.
Nós precisamos ver o poder de Deus ali, vidas se render aos pés do Senhor e vidas proclamar o Senhor Jesus ali, naqueles momentos. Nós precisamos. E se as coisas não acontecem, vamos buscar entender por que não está acontecendo. A culpa não está em Deus e nem na palavra, a culpa está em nós. Em nós. Essa semana nós vamos aqui ter um seminário, uma conferência, aliás, muito importante. Vai falar sobre santificação, que é algo também necessário para que esses sinais acompanhem a minha vida e a sua vida, porque uma vida que não está também buscando esse alinhamento, essa santificação, ela acaba sendo limitada também. Não que você tenha que ser totalmente perfeito para que os sinais te acompanhem, não é isso. Mas quanto mais alinhada a sua vida tiver na vontade de Deus, sobre a santificação da palavra, mais unção, mais poder Deus vai derramar na sua e na minha vida. E aí você vai ver as coisas acontecer. Então não perca essa conferência, chame as pessoas que você pode chamar, convide, mesmo que você já convidou, que a pessoa não veio, continue convidando, porque ainda dá tempo. É sábado, é domingo, ainda dá tempo. Nós temos aí amanhã o dia inteiro e temos no sábado também o dia inteiro, porque começa à noite a conferência. Então vamos atrás dessas pessoas. Vamos convidar, joga no seu status, joga na rede social. Vamos convidar, vamos fazer a nossa parte. Para que Deus continue fazendo a dele. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.